Muito bem, estamos aqui para uma super aula, sabedoria e vitalidade na maturidade. Vou até colocar aqui, esse pessoal do Instagram, estamos aqui ao vivo no Zoom. Então, nós vamos falar sobre muita coisa hoje para você sair daqui com uma visão diferente da maturidade, da menopausa, o que que você precisa cuidar aí agora na sua vida, o que está exigindo a sua atenção, e nós vamos focar muito no processo de estresse e exaustão da mulher que vive a menopausa e a maturidade, não é? Então, assim, a menopausa é o pano de fundo, não é? Vamos dizer, da maturidade, que realmente dá uma desequilibrada aí geral na mulher, não é? Então, é para isso que a gente vai olhar, para você entender aí que momento que você está da sua vida e o que que você precisa cuidar, olhar, mudar na sua vida. E eu vou trazer aqui várias técnicas para você poder cuidar um pouquinho de você já hoje, não é? Então, você já vai aprender a cuidar um pouquinho do seu estresse, da sua ansiedade, do seu cansaço hoje mesmo. E quem estiver aqui comigo, não é, e participar da aula, vai receber alguns presentes aí que eu coloquei lá no grupo, não é? Quem estava lá no WhatsApp viu os presentes aí que vocês vão receber. Então, tem vários e-books, tem um e-book de sinais de exaustão, como prevenção ao burnout, tem um e-book com alguns exercícios adicionais para você já começar a implementar na sua vida a partir de amanhã. Você vai entender depois do que eu estou falando. E tem um e-book com várias questões aí da jornada dessa mulher, não é? Então, eu estou chamando a jornada da mulher na maturidade, não é? Quais são os estágios aí que ela passa durante a vida e qual que é esse estágio da maturidade hoje, não é? Que acontece entre climatério e menopausa. Então, hoje você vai sair daqui com uma nova visão aí do que é maturidade, do que, como você pode gerenciar, né, todo esse desequilíbrio que o seu corpo está passando pela falta dos hormônios, e que tem muita vida para ser vivida ainda, com certeza. E mas você precisa cuidar, não é? Você precisa se cuidar e aprender a se cuidar. Eu vejo que uma das coisas mais importantes na nossa vida é resgatar esse aprendizado, não é? De como a gente olha para a gente, resgata a autoestima, autoamor, por isso que eu chamei, não é? Essa aula é um processo de autoamor e autocuidado, porque eu posso te dar todas as ferramentas aqui que eu tenho e que eu já usei para mim, que eu uso ainda hoje para mim, mas você vai ter que fazer esse aprendizado por você, na sua vida, vai ter que modificar caminhos aí que já estão, né, padrões aí já de muito tempo. Então, esse é um chamado aí para você hoje, não é, resgatar uma nova forma de ser neste mundo para que realmente a sua essência venha à tona e você possa se reequilibrar aí, né, em meio à climatério, menopausa e toda essa crise existencial que acontece na maturidade. Então, vamos lá. Eu já falei um pouquinho, né, já adiantei que o objetivo dessa super aula hoje é realmente olhar para o ciclo de exaustão, cansaço. Eu venho falando muito sobre isso lá no Instagram, e todas as lives que eu fiz foram preparações para a gente estar aqui hoje, para poder, né, para poder nivelar e colocar todo mundo na mesma página do que eu estou falando, do que eu quero trazer para você. E o objetivo é que você se reconecte com você, com a sua essência, com a sua autoestima, autoconfiança, com prazer
de, de viver, não é, a sua vida. Não é? Que você possa olhar um pouquinho também para um padrão de sempre olhar para fora, sempre olhar para o outro e esquecer de você mesma. Não é? E como que é importante esse processo para que daqui para frente você possa caminhar para um envelhecimento com saúde, com vitalidade, com energia e ainda realizando projetos ou trabalhos, o que quer que você tenha aí na sua mente, às vezes até resgatando sonhos. Então, vamos seguir juntas nesse caminho, porque eu sei que isso vai te ajudar muito. E eu sempre falo, não é? A gente precisa sair desse piloto automático, dessa programação mental e emocional que a gente foi condicionada a viver, não é? Então, assim, a gente precisa realmente mudar, não é? Eu falo, em alguns vídeos eu até falo, né? A gente precisa atualizar esse HD, atualizar esses programas que a gente traz, não é? De falta de autocuidado, de autoamor e de lidar com a vida sem muito esse olhar para dentro, não é? A gente aprende a viver a vida só aqui fora, né? Fazendo coisas, e nós vamos falar muito sobre isso. E aí a gente chega nesse processo, né, de menopausa, de todos esses sintomas, ou de, às vezes, outras questões, não é? Nem sempre a menopausa vai ser um problema, mas geralmente é, porque há uma questão física ali realmente mudando, uma questão cerebral, mas muitas pessoas têm outras questões também, não é? Como crises existenciais e, né, filhos que vão embora, que eu passei por isso, passo por isso hoje. Então, assim, são várias questões que a gente precisa cuidar e muito relacionado a esse mundo interno da mulher. E aí, eu coloquei uma frase aqui enquanto eu estava elaborando essa aula, não é? Então, assim, o futuro pertence àquelas que vivem com presença e amor por si mesmas em primeiro lugar. E essa frase me veio assim bem forte, não é? Porque a presença é o que nos tira do estresse, que nos tira do futuro, que nos tira do passado. Então, se a gente aprender a viver com presença e com amor por nós em primeiro lugar, todo o ambiente, todas as relações podem se harmonizar também, uma vez que eu estou harmonizada comigo mesma. E aí, para quem não me conhece, para quem não sabe, não é, um pouquinho de mim, como eu já falei no Instagram, eu perdi meu perfil, que as pessoas me conheciam lá no outro perfil. Então, para quem não me conhece, essa é um pouquinho aí da minha formação, né, daquilo que eu considero de mais relevante, né? Então, e vou contar um pouquinho dessa história, dessa formação em psicologia já já para vocês. Mas eu tenho pós-graduação, eu estou me formando também em neurociências agora, que eu comecei a estudar esse ano. O ano passado eu estudei bioenergética, que tem, né, tudo a ver com o meu trabalho hoje também. Então, assim, me deu muita base para dizer tudo que eu vou dizer para vocês, então, com comprovação, com estudo, não é? Então, assim, eu sou muito fiel ao estudo, não é? Então, tudo que eu trago aqui para vocês é baseado realmente em estudo e é baseado na minha vivência com esses estudos, não é? Então, tem uma mistura aí daquilo que eu já fiz comigo, que eu já testei em mim. Então, eu tenho, né, essa formação, só para quem não me conhecia antes. E aí eu quero contar um pouquinho uma história para vocês da minha vida que envolve essa formação em psicologia, né? E aí eu quis colocar assim, era uma vez, porque vamos falar sobre contos. E era uma vez uma secretária, tá escrito errado ali, depois vou corrigir. Secretária executiva bilíngue. Olha eu aí, com 30 e poucos anos. É uma pena porque eu não vejo quem está aqui. Essa apresentação toma toda a tela, mas tudo bem. Queria ver.
a carinha de quem tá aí. Mas eu fui secretária executiva bilíngue por muitos anos, é a minha primeira formação, não é? Então eu era a moça lá, o foninho da Madonna, não é? Olha o computador de tubo, não é? Antigão, antigão. Eu tinha uns 34 anos, eu acho que nessa época aí. E eu era a mulher do terninho, a mulher que atendia os diretores, não é? Então eu fazia toda essa parte operacional deles. E eu me separei com uma filha pequena, não é? E antes de eu me separar, eu comecei a estudar psicologia. Só que eu tive que interromper e foi um baque muito grande para mim precisar interromper a minha formação em psicologia lá quando eu fiquei grávida e a minha filha nasceu, não por causa dela, mas por outras questões que meus pais estavam doentes, eu me separei. Então, assim, foi uma fase muito difícil. E nessa época que eu arrumei esse trabalho, como secretária executiva, eu já trabalhava como secretária, mas eu arrumei nessa empresa. E, e aí eu esqueci do meu sonho e deixei isso para trás, não é? Aí minha filha, quando a minha filha ficou adolescente e foi morar com o pai, ela quis ir morar com o pai porque sentia muita falta do pai, e aí vai, né? Então assim, eu já sofri o ninho vazio quando a minha filha tinha 13 para 14 anos. E eu lá, como secretária e tal, e aí eu comecei a olhar para mim. Então, foi muito difícil deixar minha filha aí morar com o pai. Ao mesmo tempo, eu falei, bom, agora eu tenho um tempo para olhar para mim, não é? Então, assim, o ninho vazio também traz essa oportunidade de você se reconectar com os seus sonhos, com os seus desejos, porque eu, quando era mãe, né? O arquétipo da mãe estava tomado em mim e eu não tinha, né, espaço para mais nada. E aí eu voltei a estudar e me formei em psicologia aos 48 anos de idade, não é? Nessa época já tinha passado. E eu recomecei do zero, não é? Uma carreira e fiz uma transição de carreira e estou aí, né, há quase 10 anos atendendo mulheres, sempre foquei no atendimento a mulheres e sempre no iniciozinho lá da minha carreira, sempre com mulheres em processo de separação. Esse sempre foi o meu foco desde o começo. Mas eu estava vivendo essa transição de climatério, menopausa, e foi uma loucura isso, né? Foi algo assim muito difícil para mim trabalhar, não é? Eu ainda trabalhava quando eu fiz a faculdade, cuidar de uma filha adolescente, sozinha, não é? Sem o pai por perto, o pai morava em outra cidade, e enfrentando aí, né, estudando à noite, enfrentando os sintomas da menopausa. Então, foi uma fase muito difícil da minha vida, e E por isso que eu comecei, de um tempo para cá, me reconectar com isso, porque de um tempo para cá eu comecei a perceber muitas coisas que aconteceram naquela época e que eu não tinha cuidado de jeito nenhum, não tinha me atentado ao cuidado que era necessário ter naquela época. E quando eu resolvi mudar um pouquinho, ampliar o meu escopo de atuação com mulheres e englobar essa fase da maturidade foi porque eu já tinha vivido tudo isso e eu percebi a importância de olhar para essa mulher que está vivendo isso que eu vivi lá e que foi assim devastador e eu não tinha ninguém para me contar as coisas que eu vou contar para vocês hoje. Então, essa é um pouquinho da minha história, não é? Para vocês entenderem que essa jornada eu já fiz e como ela é difícil em meio a ninho vazio, transição de carreira, sem apoio, não é? Porque meus pais já tinham falecido lá quando a minha filha nasceu. Então, assim, e a gente vai se fortalecendo nessas crises, a gente vai se reencontrando e a gente vai ter que buscar
caminhos alternativos para sair dessas crises, não é? A crise ela vem como um chamado para a gente olhar e falar o que que eu preciso buscar agora para sair daqui, o que que eu preciso me movimentar. Então, assim, a crise também chama você para o movimento, não é? Porque se você ficar parada lá sem movimento nenhum, você acaba é, não tendo alternativa, e você cai em depressão, você, né, pode adoecer de alguma forma. Então, a crise é sempre um chamado para que você possa olhar e falar: o que que eu preciso fazer agora para me reconectar comigo mesmo, não é? E aí, eu trouxe essa figurinha aqui porque essa fase que eu contei da minha vida, que eu era secretária, que eu voltei a estudar, eu estava assim muito tomada ainda por esse arquétipo da heroína, não é? Para quem não conhece, os arquétipos é uma teoria de Jung e eles falam sobre as imagens que nos tomam, não é? De alguma forma, a gente entra como se fosse naquele personagem, não é? E a heroína é o que a maioria das mulheres, elas engatam na heroína desde pequenininha, e eu vou explicar como é que esse processo acontece, não é? E enquanto a gente está lá, né, só fazendo, trabalhando, ocupada com o externo, o nosso mundo interno do feminino acaba sendo deixado de lado. E nós vamos entender o que que isso ocasiona numa mulher, porque é muito difícil você viver uma vida toda na heroína. E só que não tem só essa heroína, que é a pessoa que vai, que trabalha, que faz, que realiza. A gente tem uma outra faceta da heroína, não é? E eu queria mostrar um pouquinho disso para vocês também, não é? Então, assim, nós, como mulheres, nós somos treinadas para isso, desde a infância, para sobreviver, para cuidar dos outros e manter tudo em ordem. Essa é uma das funções do arquétipo da heroína, tá? E o preço que a gente paga por não ter consciência disso é essa desconexão de nós mesmas, da nossa essência, da mulher que a gente foi um dia lá, né, antes de se conectar tão fortemente com esse arquétipo que é na juventude que a gente faz isso, né? Então é um preço muito alto essa desconexão. E essa maturidade, ela vem assim para resgatar a gente desse lugar de desconexão com a gente mesma, porque a gente está tomadas por essas imagens arquetípicas da mulher que precisa dar conta de tudo, que cuida de todo mundo, que esquece de si mesma. E eu vivi isso lá, não é? Quando eu fui fazer a transição de carreira, que a minha filha tinha ido morar com o pai, eu pensei, não, agora não tem mais condição, né? Eu já estou velha, já estou, não é, com pouca energia, porque, né, os sintomas da menopausa ali, do climatério já estavam aparecendo, eu não vou dar conta de trabalhar, de estudar, eu não vou conseguir pagar, tudo isso passou pela minha cabeça, não é? Só que eu já fazia terapia nessa época, então foram longas e longas conversas, na terapia, e eu fui me fortalecendo na ideia de que eu podia fazer, mas ainda estava lá naquela heroína, tá? Então, nessa época, ainda estava muito conectada com a mulher que, ó, eu dou conta que tem uma parte minha que não dá, mas tem uma parte minha que quer muito, e eu fui, não é? Mas, né, eu tinha uma vozinha ali, será que vai dar certo? Será que isso é para mim mesmo? Será que eu vou conseguir fazer essa transição de carreira, não é? Então, assim, e eu tinha muito isso que a maioria das mulheres tem, que é medo de errar, medo de decepcionar, de não ser suficiente, não é? A tal da síndrome da impostora, que parece que sabe, mas não sabe. Então, assim, tudo isso faz parte desse processo e é muito difícil viver isso sozinha, sem um acompanhamento, sem que a gente tenha um apoio para viver essas dificuldades internas, não é? E é por isso que tanto os sintomas da menopausa, quanto muitas vezes essas crises que a gente tem na maturidade, na meia-idade,
é sempre uma oportunidade, não é? Jung fala que na maturidade, ali quando a mulher chega perto dos 50 anos, é o ponto que ela precisa parar e olhar e se reconectar com ela mesma, que é esse processo de individuação, que é a gente se desidentificar dos arquétipos, não é? Do arquétipo da heroína, da donzela, que eu vou falar daqui a pouco, da mãe, não é? Eu falei para vocês, eu estava tomada só por ser mãe, não cabia outra coisa. Então, assim, quando a minha filha saiu um pouco de cena, eu pude olhar para mim de novo. Mas a gente não precisa fazer isso só quando os filhos saem de casa, não é? Mas às vezes é o que é possível, não é? Que é o que acontece. E aí a gente precisa aprender a encerrar alguns ciclos nessa fase, né? Que é o ciclo da juventude eterna, que a maioria das mulheres também tem muita dificuldade com isso, não é? Então, assim, a gente tem, né, dificuldade de falar assim, ah, eu não sou mais tão jovem, e aí vem uma questão, né? Não fala a idade, não diz que está ali já com sintomas da menopausa, porque senão, né, já vão me chamar de velha. E lógico que tem todo um sentido isso, porque a cultura, a sociedade não valoriza a mulher que chega nessa idade, não é? Então, assim, a gente tem que fazer essa jornada, às vezes, solitariamente. E solitariamente ela é muito mais pesada, muito mais difícil, não é? E o que, que o arquétipo da heroína nos fala, não é? Ele fala dessa jornada da heroína, não é? Aquilo que toda mulher vai passar. Então, essa é uma teoria de Maureen Murdoch, que, não é? Ela mapeou, assim como a gente tem a jornada do herói, ela mapeou a jornada da heroína, não é? Conversando com o Campbell, ela, né, saiu um pouquinho daquela jornada do herói, ela falou assim, não, a mulher precisa de uma jornada para ela mesma, não é? Como que essa jornada acontece? Lá quando a gente é pequenininha, não é? Com a separação do feminino, quando a gente nasce em um lar muito conturbado, com muitos problemas, com uma mãe muito tomada também pelo arquétipo da mãe ou da heroína, e ela está muito pouco disponível para aquela filha, não é? E aí a filha vai crescendo e vai vendo a indisponibilidade da mãe, e às vezes ela tem um pai ausente, tem um pai ausente fisicamente, ou um pai que mima muito, então a gente tem os dois lados, né? Que nenhum dos dois é muito bom para a mulher, que vai ocasionar a filhinha do papai, não é? Na linguagem sistêmica. E aí o que que ela fala, né? Ela fala assim: eu não quero ser como a minha mãe, ou eu vou ser exatamente como a minha mãe. Então ela tem dois caminhos ali, não é? Mas ela sendo mais como a mãe, às vezes submissa, como a maioria das mães das mulheres na nossa idade foi, ou sendo aquela heroína que vai e trabalha e só faz e só está preocupada com a carreira, até adia a maternidade, porque a carreira é mais importante. Tanto nas duas formas, ela está muito identificada com o masculino. Uma é com o masculino dentro, que é a heroína que faz, que acontece, e a outra está identificada com o masculino fora dela. Então, esses aspectos não são integrados dentro dela, não é? E aí ela, né, fala assim para essa mãe, ou eu vou ser igual a você, ou eu vou ser completamente diferente de você. Dos dois lados ela está separada do feminino dela, tá? E aí ela encontra várias questões na vida dela, às vezes de relacionamento, às vezes para conseguir, né, um relacionamento ou para terminar um relacionamento. Ela experimenta sucesso ou não, isso vai depender do que caminho aí que ela seguiu. Às vezes ela segue só pela maternidade e deixa o sucesso profissional de lado, não é? E aí, quando vai chegando na maturidade, é essa fase aqui, ó, que tem uma aridez espiritual, que a Maureen chama, que é uma crise existencial que começa a acontecer ali pelos 35, 40 anos, que é justamente quando tem lá a queda dos hormônios, né? E a Maureen chama de iniciação e descida à deusa. É quando a mulher entra num buraco negro, não é? Ali, e ela fala: o que que eu vou fazer da minha vida? Ou eu tô já na menopausa
ali menopausando com muito sintoma, com muitas questões, ou eu estou vivendo essas crises existenciais e eu fico perdida ali, não sei o que eu faço da minha vida, com o que eu sinto, com o que eu não sinto, não é? E ela começa a experimentar um desejo de reconexão com esse feminino. A alma dela chama por esse desejo de reconexão com o feminino. E aí que ela vai buscar essa cura interna que a Maureen chama, não é? De cura entre mãe e filha, e a cura do masculino também dentro dela, que é a cura com o masculino que veio do pai, não é? Que ela também, ou ela está muito identificada com o masculino, ou ela está separada totalmente desse masculino. As duas formas ela precisa se reconectar com esse masculino saudável dentro dela. E quando ela tem essa integração de masculino e feminino, ela consegue seguir na vida dela bem, não é? E realizando projetos, e seja na profissão, seja, né, do jeito que ela quiser. Não é que não tem certo nem errado, é o que ela dá conta e o que ela quer fazer. Mas isso, essa integração é fundamental na maturidade para que ela chegue a um olhar para ela mesma e se valorize e se sinta bem com ela, seja de que forma for. E aqui está a carinha da Maurinho, ó. Eu peguei essa foto, não é? Que essa teoria foi criada por ela, e nós temos aqui nos filmes, né? As várias heroínas, né? Os filmes hoje em dia das mulheres geralmente falam dessa heroína, não é? Que quer conquistar carreira, que quer conquistar trabalho, que tem dificuldade com os relacionamentos, justamente por isso também, não é? Por essa identificação com esse masculino, então briga muito de frente com os homens. Então, essa é uma questão hoje que a gente vê recorrente, e a gente tem os filmes da Disney, a Valente aqui, que também retrata essa heroína, não é? Que tem a Moana também, que vai, faz, acontece, resgata, não é? A tribo dela lá. Então, nós temos as heroínas hoje, porque vivemos numa época de heroínas. E por que que eu estou falando isso? Porque na época de nossas mães e avós, as heroínas eram as donzelas, eram as princesas. Então, nós trazemos isso também no nosso inconsciente coletivo, e pode ser que você esteja ou tenha, né, se identificado mais com a donzela, com aquela que o masculino está fora dela para protegê-la. Então, ela não está naquela coisa de fazer, de carreira, de tudo mais, está muito mais voltada para a casa, para o marido, e aguardando mais ser protegida por esse masculino fora, não é? Então, assim, a gente tem os dois aspectos da heroína. Hoje, eu diria que as nossas filhas e muitas das mulheres mais jovens, e até na nossa idade mesmo, a gente vive a era das heroínas fazedoras, né? As heroínas identificadas com o masculino nelas mesmas. E nossas mães e avós estavam mais identificadas com as donzelas, não é? Mas eu encontro hoje ainda, tenho pacientes, moças de 30 e poucos anos identificadas com a donzela. Então, esse é um caminho muito peculiar de cada mulher. Ela ali vai tirar a conclusão dela na infância, se ela segue para a heroína ou se ela segue para a donzela, né? E isso vai depender de muitos fatores, às vezes de traumas infantis, desse relacionamento com essa mãe que é conturbada. Então, e eu quero passar isso aqui rapidinho, porque isso aqui não é no foco, mas para vocês entenderem que o homem tem uma outra jornada. O homem tem a jornada do herói, que o Joseph Campbell ele descreveu, e que isso também é usado nos filmes. Todos os filmes hoje em dia são baseados na jornada do herói. Então, eles têm todos os passos lá, né, que ele vai enfrentar as aventuras e vai conquistar e vai às vezes quase morrer, mas depois ressurge lá também, enfim, né? Então, assim, só para vocês entenderem que mulheres e homens têm jornadas distintas, e a jornada da mulher é uma jornada árdua, uma jornada dura. A do homem também é, mas a da mulher é muito complicada, por isso que a gente precisa saber, não é? Como é que é a jornada dessa mulher. E hoje, não é?
eu quis trazer isso e vou voltar nisso mais para o final da aula, mas eu quis trazer isso aqui para vocês porque é nessa fase da vida que a gente começa a se dar conta que tem algo errado, não é? Que eu estou muito cansada, que eu estou exausta de fazer pelos outros, de só me preocupar em ou agradar, ou fazer, ou realizar coisas. E isso as duas facetas, tá? Tanto a donzela quanto a heroína fazedora, ela chega exausta nessa época. Agora, junta isso com a crise da menopausa, do climatério, de todas as flutuações hormonais, é realmente um baque para essa mulher. Por isso que essa aula tem o objetivo de juntar, não é? Tudo que acontece no mundo interno da mulher, o que está acontecendo aqui fora, o que está acontecendo fisicamente, o que está acontecendo no cérebro dela. Não é? Fiz duas lives sobre o livro da doutora Lisa Mosconi, e nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco, para você entender, não é, qual que é a visão dela para o autocuidado da mulher nessa fase da vida. Então, assim, essa heroína, ela chega assim, né, bodegada na maturidade, na transição climatério-menopausa, e a gente precisa cuidar dessa mulher, não é? A gente precisa olhar para o que ela está precisando, o que que você está precisando. Tomar uma aguinha aqui. Parece que a gente está falando só de coisa ruim, né? Mas, quando a gente chega aqui nesse lugar e a gente entende que a gente precisa passar por isso para poder florescer, não é? Eu gosto muito dessa palavra e tenho usado isso muito. É, a gente pode entender que tem um caminho para sair de todas essas dores e de todas essas dificuldades que ninguém conta para gente quando a gente é moça e quando a gente, né, está vivendo tudo isso. Então, em algum momento, essa mulher vai ter que olhar para isso, né? E a questão é que, às vezes, bate bem essa necessidade quando, né, tá tudo acontecendo de uma vez, não é? Então, assim, é preciso parar, é preciso cuidar de tudo isso, e é preciso pensar que não é só sobre nós, não é só sobre você, não é? Quando uma mulher pode olhar para tudo isso, ela transforma a vida das filhas, não é? Elas curam as feridas com as mães, elas resgatam o masculino saudável, e aí elas podem, de repente, realizar coisas na vida dela que ela nunca pensou, não é? Que fosse possível. E aí eu volto um pouquinho na minha história, não é? Eu nunca achei que eu fosse estar aqui ou no Instagram dando aula e trazendo tanto conhecimento que nem eu achava que cabia dentro de mim, que eu falava assim, gente, eu não vou dar conta, né, de tanta coisa que tem para estudar, para fazer. E hoje eu tenho uma clareza mental que alguns anos atrás eu não tinha, não é? Porque eu não compreendia esses processos. Então, é uma jornada que exige que você vá conquistando aos poucos tudo isso dentro de você. Então, assim, eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui hoje, não é? Nunca pensei. Eu era a pessoa mais tímida e mais medrosa de falar em público que você possa ter imaginado, assim. Não sei nem que imagem que você tem disso. Mas sabe aquela pessoa que se esconde para não falar em público, era eu, não é? Então, hoje eu estou aqui dando aula e trazendo todo esse conteúdo que eu vivi, que eu estudei. Então, essa pode ser a sua jornada também, se você é, quiser, se você tiver essa intenção. Então, vamos voltar aqui para o que acontece hoje na sua vida, porque esse é o nosso foco, não é? Então, hoje, como é que está a sua vida, não é? Ansiedade, estresse alto, a maioria das mulheres relata isso. Nós vamos fazer um teste de estresse aqui, porque vocês vão ver como é que vocês estão, qual o nível do estresse que vocês vivem hoje, porque a gente às vezes não tem noção do que a gente vive, tá? Cansaço, exaustão, alguma crise existencial, mudança de carreira, ninho vazio, os filhos já foram embora, você está ou sozinha ou com seu marido e você não sabe o que você faz da sua vida, não é? Porque você está desconectada de você. Sintomas da menopausa, né? Névoa mental, aquele esquecimento, o calor.
Tudo isso tem a ver com o que a gente vai cuidar aqui hoje. Opa, passei uma aqui. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje que o seu corpo está em estresse, tá? Se você estiver já vivenciando sintomas de climatério, menopausa, mesmo após a menopausa, porque é um processo longo, tá? A gente vive alguns anos, bons anos nisso. O seu corpo está em estresse, né? E se não está em estresse só pela menopausa, que já é muita coisa, pode estar em estresse por outros fatores aí e por traumas que você tenha vivido na infância. Você aprendeu a funcionar em estresse, não é? Então, tem várias situações, mas geralmente as mulheres estão com estresse alto. Você vai poder testar isso hoje. Então, tem dois caminhos que eu vou trazer aqui para vocês, são 50% para cada caminho. E os dois precisam estar juntos para dar o 100% aí do que você precisa na sua vida hoje, tá? Então, a gente vai olhar o que você vai precisar fazer, né? E daqui para frente vai ser bem prática a aula aqui de hoje, não é? E aí eu queria começar a falar sobre a curva da mudança, né? Todas essas questões que começam a emergir em forma de sintoma, em forma de crise, em forma de querer mudar de carreira, como foi no meu caso, elas provocam na gente o que a gente chama de curva da mudança, que é baseado nos estágios de luto. Então, toda vez que eu vivo uma mudança na minha vida, mudança de carreira, filho saiu, menopausa, qualquer mudança que tenha, isso é usado muito em empresa também, tá? Então, as empresas passam por muitas mudanças, então elas ficam atentas a essa curva, porque o que que acontece? Primeiro, tem a negação, não é? Ou o choque, começa a ter os sintomas, ou o filho saiu de casa, e aí você fala assim, nossa, nem acredito que isso está acontecendo, o que que é isso? Você fica assustada, ou então você fala, não quero nem saber disso agora, eu estou muito ocupada aqui com a minha carreira, ou com a minha vida, eu não quero nem saber desses sintomas, e acaba negando o que está acontecendo no próprio corpo. E o negócio vai aumentando, né? Aí depois você vai entrar na raiva. Aqui nesse coisinho nem tem raiva, tá? Mas a raiva acontece aqui depois da negação, né? E você vai entrar na raiva do processo que você está vivendo. Então, eu vejo muitas mulheres com muita raiva, porque não entendem o que está acontecendo com elas, estão vivendo esse processo de mudança, a raiva faz parte, e aí junta com outras questões que ela pode estar vivendo na vida dela, seja uma separação, uma perda de um ente querido, ou uma mudança muito drástica de, sei lá, cidade. Então, assim, às vezes tem muita raiva que vem de vários lugares. E aí, depois da raiva, a gente entra naquela barganha. Não, não vou olhar para isso e vou entrar na barganha que entram aqui, né, o medo do envelhecimento, e aí eu pego e falo, não, preciso fazer procedimentos estéticos, preciso fazer uma cirurgia, preciso emagrecer 20 quilos, sei lá, não é? Com aquele medo de que não vai mais dar tempo de fazer as coisas e que eu vou envelhecer muito rapidamente. Ela está nessa fase aí da barganha, não é? E aí, de repente, ela pode ficar triste por estar vivendo esse processo, não é? E acaba entrando no que a gente chama de depressão. Aqui na curva do luto é uma tristeza muito grande, não é? Até que ela passe por isso e entenda que esse processo é natural e faz parte da vida dela, que ela pode ir aceitando, né, essa mudança de vida, às vezes leva também uns bons anos, não é? Se a gente não sabe disso. Quanto mais conhecimento a gente tem, nos leva para esse autoconhecimento, né? Que fase que será que eu estou vivendo hoje? Então, eu queria que você pensasse aí, não é? Qual que é a fase dessa curva de mudança que você está vivendo hoje em relação ou a alguma crise, ou a menopausa, ou alguma outra questão que está te incomodando, às vezes é um relacionamento, é uma separação, ou né, atrito no relacionamento, tudo isso fala desse processo que acontece tudo junto e misturado, não é?
E aí, enquanto você não chegar aqui na integração de tudo isso, de todos esses aspectos, você acaba não seguindo a sua vida. É como se você empacasse ali naquelas fases e não segue a vida, não é? Então a gente precisa dar uma finalização para essas questões. Eu fiz a live de ontem, não é? De encerramento de ciclos de final de ano, para que a gente não entre num estresse, não é? Então tudo precisa ter uma finalização. Eu preciso me despedir dessa juventude, desse velho, né, que não me cabe mais, para eu poder seguir com uma nova forma de enxergar a vida, com uma nova energia, com uma nova vitalidade. Porque tudo que nos prende ao passado rouba a nossa energia. Então, eu quero que você pense aí, sinta o que que você está que fase que você está, não é? Como você se sente hoje na sua vida? Você se identifica com alguma dessas fases, né? A negação, não quero nem olhar para isso, a raiva, eu tô com muita raiva de estar vivendo, de estar envelhecendo, de estar vivendo todos esses sintomas da menopausa, não, né? Me incomoda demais tudo isso. Eu estou muito triste, eu estou, né, barganhando, ou eu já estou aceitando. Não, é isso mesmo. Eu posso envelhecer e ter uma vida também boa, não é? Por que que eu quero que você sinta agora? Porque nós vamos justamente fazer o primeiro exercício, que é de regulação emocional, que foi outra live que eu fiz semana passada, não é? Um dos pilares para você viver bem na maturidade é você aprender a lidar com as suas emoções e sentimentos, sejam eles quais forem. A gente não quer excluir nada, não é? Eu não quero que você não sinta isso ou aquilo. Eu quero que você sinta e aprenda a regular e aprenda a lidar com isso, porque isso vai ajudar você a lidar com o estresse que todos esses processos causam na sua vida, tá bom? E aí, é isso que eu falei, né? O processo de sentir irregular, eu posso diminuir a intensidade dessa emoção, e aí eu vou reduzir a ativação da minha amígdala cerebral, não é? A gente não pode suprimir aquilo que a gente sente, emoções fazem parte da nossa vida, nós nascemos programados para pertencer, que é a necessidade de vínculo, e para sentir, que é poder expressar aquilo que a gente está sentindo, não é? E o estresse, ele vai justamente acontecer quando eu vejo um perigo que não é real, mas o cérebro muitas vezes está ativado pelas questões hormonais, pelas crises, por às vezes um desamparo aprendido, não é? Você sempre se sente muito sozinha e o teu cérebro aprendeu a viver em desamparo, então ele está em alerta o tempo todo, não é? Então tem várias situações que podem estar aí sendo ativadas hoje na sua vida por um aprendizado, não é? E tem também o perigo social, não é? Que é a avaliação, o julgamento que o outro faz de mim, e ainda a ativação dessas feridas infantis e traumas infantis, não é? Então, tudo isso faz com que a gente sinta muito as emoções, não é? E se a gente não aprender a olhar para isso, o nosso estresse vai ficar cada vez mais alto e a gente pode, inclusive, adoecer por conta disso, não é? Então vamos lá, não é? O exercício é a emoção lá que você sentiu, que você pode estar vivendo mais fortemente, pode ser a raiva, a tristeza, o medo, qualquer emoção que tenha vindo aí. Então nós vamos fazer um exercício de centramento que a gente vai deixar essa emoção aparecer, vir. E eu quero que você sinta isso no seu corpo, tá bom? Eu quero que você não tenha medo, porque estamos num ambiente aqui de controle, tá tudo tranquilo, não é? E que você possa sentir essa emoção e nós vamos aprender a regular isso, não é? Então, assim, sinta a tristeza, sinta a raiva, sinta o medo. Então, eu quero que você feche o olho, os pezinhos bem plantados no chão, de preferência, e que você possa entender que o pé traz consciência,
traz segurança, traz aterramento. E a gente vai então inspirar e expirar pelo nariz para a gente acalmar um pouquinho, não é? E poder sentir o que tiver que sentir. Então a gente inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Por enquanto a gente está só deixando o corpo perceber se precisar mexer alguma coisa, soltar, relaxar, não é? Então a gente inspira e deixa o corpo dizer para a gente o que que você está sentindo agora, não é? Eu estou sentindo um pouco de cansaço, porque meu dia hoje foi bem agitado. Eu tive que resolver as questões lá do laboratório que eu contei para vocês nos stories. Então, foi um dia bem cheio. Então, eu estou sentindo esse cansaço e deixa eu ver o que mais que eu estou sentindo aqui agora. Esse processo de mudança. Eu também sinto um pouco ainda, me vem agora aqui um pouquinho de tristeza, me veio a Nalinha, que eu ainda estou vivendo também esse processo de separação da Nalinha, para quem acompanhou. Então você vê, eu nem estava pensando nisso, mas quando eu acalmo, eu posso sentir, não é? Eu senti o meu corpo, senti a minha emoção. Você aí vai sentindo o que que vem para você. E a gente deixa isso existir. Eu não vou brigar com esse sentimento, com esse cansaço, com essa, né? Qualquer emoção que venha para você, não brigue com ela, acolha ela, fala tá tudo bem. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo, eu posso me regular também. E aí a gente vai inspirar e expirar pelo nariz mais cadenciadamente. Então, eu vou contando aqui e você vai me acompanhando, tá? Só na inspiração e expiração pelo nariz. Nós vamos contar em seis, segura três e solta em seis. Então a gente inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura. Um, dois, solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura. Um, dois, solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura. Um, dois e solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura. Um, dois, solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí a gente pode fazer isso por um tempo. Você vê que até a minha voz muda, porque a minha frequência cerebral mudou. E eu posso, né? E eu nem fiz tão direitinho assim, porque eu estava falando, mesmo assim já dá um resultado na diminuição da ativação daquilo que a gente estava sentindo. Então, a gente dá uma acalmada e assim a gente regula essa emoção. Depois me conta aqui nos comentários, você que você fez, se conseguiu fazer, como é que você sentiu, se você sente também que você fica mais tranquila. Então, a gente fez aqui uma regulação
em que a gente desativa um pouco a frequência da amígdala, que faz com que esses sentimentos e emoções fiquem mais exacerbados, né? Então, todas essas conexões aqui, só pus uma ilustração, né? Faz com que você possa realmente mexer, não é? Nas sinapses, nas ativações, na conectividade aí do seu cérebro. Agora vamos falar um pouquinho da doutora Lisa Mosconi, a terceira parte, em que ela vai falar muito, né, do autocuidado que a mulher precisa ter nessa fase. Então, ela fala muito no estilo de vida. Essa é a terceira parte do livro dela. Tem bastante coisa, viu? Que eu fiz um compilado, assim, das coisas mais importantes. Mas o que que ela vai falar, basicamente? Que o estilo de vida vai afetar muito a forma como você lida com a menopausa e os sintomas, tá? Se você não tem um estilo de vida, e eu vou mostrar aqui para vocês o que que é esse estilo de vida, muito adequado e com autocuidado, a sua menopausa vai ser mais difícil, tá? E mesmo a pós-menopausa, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, não tem como. Mas se você quer ter mais energia, vitalidade para continuar, não é, a sua vida, você vai precisar mexer em hábitos, não é? Criar bons hábitos, retirar os ruins, criar novos, não é? É como se o cérebro fosse um músculo e a gente precisa dar o que ele precisa, não é? O músculo do corpo, ele precisa de movimento, né? E o cérebro precisa de outras coisas. Vocês já vão ver já já. E tudo isso influencia, né? Os níveis hormonais, o sono, o peso, tudo aquilo que você vive, não é? E ele mantém o estresse sob regulação também, se você tiver mais autocuidado, não é? E eu não gosto de usar a palavra disciplina, porque disciplina já traz uma rigidez com a qual nós fomos educadas, não é? Então, eu não gosto de usar disciplina, mas eu gosto muito da palavra constância e persistência, não é? A gente manter, mesmo que a gente pare um pouco, retorna, não é? É isso que faz a diferença na sua vida. Então, se você não tem muito autocuidado, nunca aprendeu a ter autocuidado, agora é a hora que você não pode passar, né, de saber sobre tudo isso. E aí a questão dos hormônios, não é? Você conversar com a sua médica ou médico, entender como é que você cuida da parte hormonal, seja com bioidênticos ou com terapias naturais, fórmulas naturais, para você entender o que que seu corpo precisa, o que que é melhor para você, como você vai lidar com isso, não é? E, conforme eu trouxe, as mudanças no estilo de vida vão fazer toda a diferença para você ter mais vitalidade, energia e saúde na maturidade, tá? E a gente precisa aprender a treinar o nosso cérebro para funcionar diferente, se a gente nunca cuidou dele, não é? Então, a gente precisa treinar esses comportamentos no nosso cérebro. Isso é toda uma reconstrução, não é, de caminhos neurais aí para a gente poder aprender a se cuidar e a se reconectar com quem realmente somos, saindo daquela heroína lá, não é tanto a heroína donzela quanto a heroína mesmo. Então, o que que a doutora Lisa fala? Não é? Ela fala que exercício vai ajudar no quê? Na fadiga, né, nesse cansaço, evitar problemas de coração, não é? As mulheres são muito propensas a terem problemas de coração e de AVC na velhice, não é? E se não cuidar com exercício físico, isso né, é uma questão. Ela ajuda também com os fogachos, com sono, humor, memória, as questões da demência, Alzheimer, não é? Ela auxilia nos ossos. Quem não faz exercício físico acaba tendo osteoporose, não é? E ela vai te dar uma longevidade com qualidade de vida, não é? Então, olha quanta coisa, não é? Nós não estamos nem falando aí sobre as questões ainda emocionais, não é? Depressão, ansiedade, que também ajuda muito. Mas
Todos os sintomas físicos dos hormônios do corpo podem ser amenizados com exercícios físicos, tá? E mudar hábitos e também você começar a cuidar mais de você, também te ajuda aí na fadiga, não é? Com as questões do peso e metabolismo, você cuidar, não é? Da sua alimentação, como o seu corpo está funcionando, vai ajudar na fadiga, nas questões de articulações, no seu imunológico, não é? A gente produzir citocinas que nos ajudam a combater inflamações no corpo, não é? Então a gente precisa cuidar disso. E a gente vai aí reduzir um pouco essa questão da gordura abdominal, não é? E a dieta também vai nos ajudar a cuidar de tudo isso, a cuidar do nosso intestino, que ele é muito é, deixado em segundo plano, não é? Apesar de a gente já saber há algum tempo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, mas a gente às vezes, né, insiste em não olhar muito para isso. Então, muitas pessoas com problemas de intestino, a gente vê. Então, precisa cuidar, né, desse intestino, dessa nutrição, precisa cuidar dessa neuronutrição, que são os alimentos que favorecem o seu cérebro. Precisa tomar cuidado com álcool, com café, não é? Esse ano eu mudei o meu hábito de tomar café depois do almoço, e isso fez uma diferença enorme no meu bem-estar, no meu cansaço, porque o sono, apesar de não é, às vezes atrapalhar a questão de dormir, mas ele não faz o café, a cafeína no cérebro, ela não faz a limpeza que precisaria ser feita durante a noite. Então, o café, hoje a gente sabe que só pode ser ingerido 9 horas antes de você dormir, não é? E eu fiz esse teste e funciona, tá? Água super importante. Qualquer desidratação que a gente tenha afeta o nosso cérebro. Então, assim, veja quanta coisa, não é, que a gente precisa cuidar para amenizar todos esses sintomas aí. Então, isso é uma pesquisa super recente da doutora Lisa Moscon, não é? E o nosso foco aqui, como é redução de estresse, de cansaço, de exaustão, não é? O que que ela fala? Que o cérebro na menopausa, ele já está em estresse ali o tempo todo por conta das mudanças hormonais que estão acontecendo, pelo cérebro ter que se reestruturar totalmente. E se a gente não cuidar desse estresse, priorizando sono, priorizando todos essas questões de estilo de vida, a gente vai ter um preço aí alto por conta disso, não é? Nas áreas física, emocional e psicológica. E olha, isso são palavras da doutora Lisa, tá? Então, assim, está provado já, né, que o cérebro em estresse, o preço que a gente paga é muito alto. Então, a gente precisa cuidar de todas essas áreas para que a gente já reduza um pouco o estresse. Agora, soma isso com questões que você esteja vivendo aí, outras que te colocam em estresse, é muito complicado não cuidar disso, não é? Alguma hora isso vai dar um problema. E é isso, né? O estresse crônico impede que você pense com clareza, que você sinta-se bem, saudável, não é? Então a gente precisa priorizar sono, exercício, alimentação, toda essa parte do estilo de vida, não é? E toda essa parte de regulação emocional também, não é? Que eu acabei de fazer o exercício com vocês. Então, assim, aqui a gente já chegou em 50% estilo de vida, não é? O que mais que você precisa? Quais são os outros 50%? Não é? Você vê que isso aí já tem um peso enorme para você poder ter bem-estar, não é? Isso mesmo após a menopausa, tá? Como eu, não é? Que já estou menopausada já tem vários anos. Então, assim, a minha pergunta para você é: a gente tem cuidados automáticos, né? A gente escova o dente, lava a mão, não é?
quando vai comer, quando sai do banheiro, quando chega em casa. A gente nem pensa, né? A gente vai no médico quando tem uma dor. Agora, por que que a gente não cuida da mente e do corpo? Ai, por que que a gente ainda tem, né, essa resistência e esse aprendizado, né, que a gente tem que reverter? É muito complicado a gente, às vezes, mudar alguns hábitos por conta disso, né? Por conta desse aprendizado aí. Mas isso aqui, essa parte, isso a doutora Lisa que traz, tá? Elas também reduzem enormemente os sintomas. Já está provado que exercícios baseados em mindfulness, em respiração consciente, como esse exercício que eu fiz com vocês agora, é, já está provado, porque eles fazem testes com ressonância magnética, justamente olhando essas ativações do cérebro, não é? Então, assim, fazer exercícios de respiração para regular emoções, fazer terapia. E tem uma coisa que legal, não é? Que, assim, eles fizeram um estudo que essa, é, essas técnicas de mindfulness, combinadas com terapia, evitaram as mulheres recaírem em depressão, mas se elas já tinham tido episódios de depressão. E elas evitam essa recaída tanto quanto os antidepressivos. Não é? Isso significa o quê? Que você é o placebo. Não é? Tem até um livro do Joe Dispenza que fala sobre isso, o quanto que nós temos poder de modificar e de produzir substâncias no nosso corpo com a mente em ordem, com reprogramações mentais que a gente faz. Não é? E aí tem outras técnicas aqui, acupuntura, hipnoterapia, aromaterapia. Eu de vira e mexe eu mostro lá meus olhinhos essenciais. E não é, a gente tem muita opção hoje de melhorar autocuidado. Outras opções que ela dá para reduzir estresse, né? Você vê que ela foca bastante nessa questão do estresse que provoca cansaço, exaustão, e que o próximo passo aí é um burnout, né? Se você já tem aí um caminho de estresse muito, de bastante tempo, não é? Então, assim, conversar, né, com pessoas, na terapia, ter uma rede de apoio, né, pessoas amigas que você possa conversar, né? Ela fala que isso é uma estratégia anti-estresse fantástica, não é? A higiene de sono, não é? Evitar remédios que causam sono de má qualidade. Então, você se perceber, não é? Eu, assim, sou muito sensível com tudo. Então, assim, às vezes, uma vitamina para unha, cabelo, me dá dor de cabeça. E eu logo começo a perceber que aquilo não está me fazendo bem. Eu paro, eu tive que fazer isso com uma vitamina. Então, assim, a gente precisa começar a se perceber, sentir aquilo que a gente, nosso corpo rejeita, aquilo que não é bom, não é? Evitar as toxinas. E aí ela fala do poder do pensamento positivo, não é? Preste atenção ao que você diz a si mesma. Eu fiz um vídeo logo no começo que eu reabri, né? Que eu reabri esse perfil novo, é, das mexericas, né? Em que eu falo algumas palavras que põem você para baixo e depois eu falo outras que põem para cima, a mexerica afunda, a outra mexerica não afunda, e é justamente isso que ela traz, não é? Que esses diálogos internos que a gente tem, né, essas vozes da nossa cabeça, como a gente brinca, não é? Às vezes nos colocam tão para baixo, como a gente precisa aprender a não falar desse jeito com a gente, não é? A gente precisa aprender a se tratar melhor, com compaixão. Tem uma live que eu fiz sobre isso, não é? Ela fala, né, do diário para a gente escrever. Isso aí é prática já, não é? Quem faz terapia já sabe disso, né? O poder da gratidão, de você ter o pensamento de agradecer aquilo que você tem, aquilo que você já recebe de bom, e às vezes agradecer as experiências difíceis também, que te colocam num estado de mudança, não é? Como essa da menopausa, da maturidade, muitas mudanças, mas que são mudanças sempre que nos levam para lugares melhores se a gente aprender a lidar com elas, não é? E aí ela fala uma coisa interessante sobre a questão
de uma palavra, não é? Que ela não gosta de usar meia-idade para mulher, que ela achou essa outra palavra aqui, perennials, não é? Que diz sobre ser perene, ser eterna, porque ela tem uma crítica, né, com a questão da meia-idade, porque a meia-idade é um marco na vida de uma mulher, culturalmente, socialmente, que diz para ela que ela não serve mais para nada e deixa ela de lado, não é? Então, essa é uma crítica, mas eu acho que, assim, essa é uma opinião minha, agora eu vou dar uma opinião minha. Essa é uma crítica que não tem a ver muito, eu acho, com a palavra meia-idade, mas tem a ver com esse lugar, às vezes, de uma negação da própria mulher, da condição que ela vive, não é? Porque a gente não. Eu sei que tem uma questão externa forte, mas se ela estiver bem com ela mesma, se ela estiver se cuidando, se sentindo bem, ela não vai entrar nessa coisa de se tornar totalmente, né, descartável ou invisível. Mas a gente precisa aprender a fazer as mudanças aqui dentro primeiro, depois lá fora as coisas ficam melhores. É muito incrível isso, né? E ela fala muito do etarismo, que é um tema recorrente, não é? Que é real, que existe realmente, que a gente precisa combater, não é? Essa coisa da idade. Hoje em dia tem muita gente falando sobre isso também. E aí vamos mais um exercício aqui. É, Exercício esse é para reduzir o estresse mesmo, né? Aqueles dias que você está muito ou irritada, ou né, está percebendo ali que a sua emoção está muito à flor da pele e tal. E esse é um exercício, eu vou fazer ele conjugado, tá? Que é um relaxamento muscular progressivo com uma técnica que chama técnica das conexões, que tem a ver com os vínculos que você tem aí na sua vida. Então, eu quero que antes de fazer a técnica, que você pense uma situação, uma coisa boa que aconteceu na sua vida, que te trouxe muita alegria, que te trouxe muita felicidade, que foi um momento assim muito bom. É, Pode ser com pessoas, pode ser com alguma situação que aconteceu. Não faça com pessoas que já faleceram, porque isso vai trazer tristeza, não é? Em algum momento pode evocar tristeza. Então, faça com pessoas que estão vivas, que, né, você conviveu, né, convive, enfim. Mas eu quero que você traga a emoção de algo bom que aconteceu na sua vida, tá bom? E aí a gente vai fazer. Deixa eu ver como é que tá o próximo aqui. Eu estou explicando um pouquinho aqui da técnica, né? Que a gente vai usar uma estrutura do cérebro chamada hipocampo, e para a gente poder liberar um pouquinho de endorfina e dopamina aí com a técnica e reduzir o cortisol, tá? É, então, eu quero que o relaxamento muscular progressivo, você vai começar a contrair os seus músculos lá das pernas, né? E você contrai e vai subindo com a contração até que você chegue aqui em cima, tudo meio contraído. Você pode até fechar assim os punhos, né? E aí depois solta com uma expiração, tá? Então, nós vamos fazer juntas. A gente começa lá com as pernas contraindo, então você contrai os pés, as pernas, vai contraindo conforme você vai conseguindo, vai subindo a contração, você vai, assim, e solta. Então, você contraiu a musculatura, a gente vai de novo. Começa lá do pé, perna, vai contraindo, contraindo tudo, contrai, perna, bumbum, vai sentindo todo o seu corpo ficar duro assim, você contrai, vai inspirando junto, solta, tá? Você pode fazer aí mais vezes isso. Na hora de dormir é bom para insônia, para você pegar no sono quando você está muito tensa, tá? E agora a gente vai fazer a técnica das conexões e eu quero que você feche o olho. Imagine essa cena que você pensou, de algo bom que aconteceu na sua vida. E você vai trazer.
toda essa emoção boa, inspirando e expirando pelo nariz, conforme a gente fez na outra técnica. Você vai trazer essa emoção. E você pode até sorrir, você pode até, não é, imaginar os detalhes daquilo que aconteceu, o que que foi tão bom, por que que você se sentiu tão bem, se você se sentiu acolhida, vista, você sentiu, você estava protegida, você sentiu, como você se sentiu, não é? Então traz toda essa memória boa desse momento e você fica aí um pouquinho só usufruindo dessa emoção boa, pode ser alegria, pode ser, né, acolhimento, pode ser as mais variadas emoções aí que te dão bem-estar, que te fazem sentir bem. Você inspira e expira pelo nariz, você curte um pouquinho dessa emoção boa. Essa técnica nos ajuda a liberar essas endorfinas e a reduzir a tensão, o estresse, combinada com relaxamento muscular. Ela é muito importante no combate aí o estresse. E aí você pode ir voltando, depois me conte no chat aí, porque eu não consigo ver vocês. Sei que está ficando meio longo, mas vamos lá, vamos fazer um teste agora. Eu quero que você pegue papel e caneta aí. E eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder de acordo com essa escala aí. Zero é nunca, um é quase nunca, dois é às vezes, três é quase sempre e quatro é sempre. E aí eu quero que você pense agora, né, na pergunta número um. E aí você vai anotar de lado o número, tá? Tem algumas perguntas que têm um número invertido. Eu vou falar para você quando for invertido, tá? Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu inesperadamente? Se for nunca, é zero, quase nunca é um, dois, às vezes, três, quase sempre, quatro, sempre. E aí você põe do ladinho o número que você anotou. Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas importantes da vida? É a pergunta número dois. Então, zero, um, dois, três ou quatro. Sendo que zero é nunca e quatro é sempre. Você tem se sentido nervosa e estressada? Quatro. Você tem tratado com sucesso dos problemas difíceis da vida? Nessa, se você respondeu zero é zero, se você respondeu um, você vai inverter por três, porque a pergunta é invertida. Se você respondeu dois, você vai por dois também é igual. Se você respondeu três, é um. Se você respondeu quatro, é zero. A gente inverte a escala quando a pergunta é invertida. Número 5, você tem se sentido que está lidando bem com as mudanças importantes que estão ocorrendo na sua vida? Então, essa é bem para essa fase aí, tá? Essa também é invertida. Se você respondeu nunca é zero, quase nunca, um vira três, às vezes o dois é igual, o três quase sempre vira um, e o sempre, né? Se você tem sentido que você está lidando bem sempre, é zero, porque é invertida. Entenderam aí o raciocínio? 6. Você tem se sentido confiante na sua habilidade de resolver problemas pessoais? Então, essa também é invertida, tá? Então, se você pôs um, vira três. Se você pôs três, vira um. Se você pôs quatro, vira zero.
Sete, você tem sentido que as coisas estão acontecendo de acordo com a sua vontade? Também é invertida. Um vira três, três vira um e o quatro vira zero. Agora já está normal de novo. Oito, você tem achado que não conseguiria lidar com todas as coisas que você tem que fazer? Essa é normal. Fazer nunca. Dois às vezes, sempre, quase sempre três e sempre quatro. Não é longo, não, tá? Tem só mais algumas. Nove, você tem conseguido controlar as irritações em sua vida? Essa é invertida. Então, se você respondeu um, vira três. Se você responder três, vira um e o quatro vira zero. Você tem a 10. Você tem sentido que as coisas estão sob seu controle? Essa também é invertida. Um vira três, três vira um e o quatro vira zero. 11. Você tem ficado irritado porque as coisas que acontecem estão fora do seu controle? Essa é normal. Então, é zero, um, dois, três ou quatro. 12. Você tem se encontrado pensando sobre as coisas que deve fazer? Também normal. Zero, um, dois, três ou quatro. 13. Você tem conseguido controlar a maneira como gasta o seu tempo? Essa é invertida. Então, um vira três, o três vira um e o quatro vira zero. E a última, 14. Você tem sentido que as dificuldades se acumulam a ponto de você acreditar que não pode superá-las? Essa é normal. Zero, um, dois, três ou quatro. E aí, agora, vocês vão somar, sendo que vocês têm que somar nas invertidas a troca do que vocês fizeram a troca, né? Deu aí? Parei um pouquinho aqui só para olhar aqui. Não sei se está conseguindo fazer, mas qualquer dúvida me fala. Vou voltar aqui. Ah, peraí, deixa eu fazer um negócio. Vamos lá. Então, aqui agora a gente entende. Ah, deixa eu falar, né? Como é que você vai avaliar, né? O seu nível de estresse percebido. Quanto mais próximo de 56, maior é o seu estresse, tá? Quanto mais longe de 56, menor é o seu estresse. Então, aí você vai ter uma avaliação, né? Se você está mais perto, de 56 ou mais perto ali do 0, 10, sei lá quantos foram, né? O meu deu 20 e poucos pontos eu fiz, né? Então, é um nível de estresse, né, razoável aí pro dia a dia. Sempre lembrando que a gente pode gerenciar isso, né? Regular isso. E aí, a gente chegou na outra parte, né? Os outros 50%, que é cérebro, mente e corpo, que a gente precisa cuidar. Então, veja a importância desses dois focos que a gente precisa dar nesta fase da vida. E aí, trouxe umas imagens aí para inspirar, não é? As heroínas aí a aprenderem a dar uma pausa, a descansar, não é? E a poder usufruir um pouco mais de uma maturidade mais leve, né? E com vitalidade também, não é? Ai, não está aparecendo aqui. Eu tinha posto
uma princesa aqui. Deixa eu ver se volta. É, deu algum bugzinho aqui. E aí, não é, diante de tudo isso, você entendendo já se você está na heroína ou na donzela, que a gente precisa sair, né, desses arquétipos e deixar a nossa essência vir à tona, que a gente não precisa mais deles, não é? E aí poder descansar, né? Como seria se essa mulher que relaxa, que descansa, que sai do estresse, que regula suas emoções, que pode voltar a sonhar, inclusive, não é? Fiz uma live sobre sonhos essa semana, muito legal, eu achei. Não é? Como é que a gente. Ah, que pena que tá. Ah, deixa eu tentar arrumar isso aqui, peraí. As imagenzinhas fazem diferença. Vou tirar aqui. Às vezes, voltando, ele volta. Isso aqui já foi. Ai, consegui aqui. Essa imagenzinha aqui que eu queria mostrar, que é o processo de individuação, né? No sentido de. Isso nem é de Jung, tá? Mas eu quis trazer porque ela é bem conhecida. Isso é mais ali dos orientais, né? Que eles falam sobre masculino e feminino também. Mas eu quis trazer, não é para dizer que a gente precisa fazer essa integração de masculino e feminino dentro de nós, também para a gente aprender mente, corpo, né, emocional, psicológico, a ter esse autocuidado nessa fase da vida, para que a gente possa envelhecer com sabedoria e vitalidade, não é? Então, voltar, sair da jornada da heroína e se reconectar com esse feminino é muito importante nessa maturidade, não é? O que significa, né, sair desse masculino exacerbado, curando, né, o seu feminino, a sua relação com a sua mãe, não é? Sair desse fazer demais, da competição, do controle, dos resultados e metas, não é? Sair da salvadora, está sempre cuidando dos outros, não é? Aprender a receber, aprender a se reabastecer do que o outro pode te oferecer, não é? Deixar de ser a boazinha, de agradar, não é? Agradar e cuidar não é sinônimo de amar, não é? Sair dessa perfeição do outro, né, de exigir essa perfeição do outro, poder ficar bem consigo mesma, né, ter limites, saber o que é importante para você. Então, são todas questões que você precisa trilhar aí essa jornada de reconexão com o feminino. E aqui eu tenho um exercício que eu vou querer que você pegue essa. Agora não vai dar para imprimir, não é? Uma próxima vez eu vou disponibilizar isso antes. Não vai dar para imprimir, mas eu quero que você pegue cada item aqui, de 1 a 10. Como é que você sente que está aí na sua jornada? Você ainda está muito nessa heroína? Ou se você tem mais a faceta da donzela, que número que você dá aí, né, de conexão com essas facetas da heroína e da donzela? Como é que está o seu estilo de vida hoje? Sobre todos aqueles altos cuidados que a doutora Lisa traz no livro que eu falei, de 1 a 10, como é que tá aí?
Seu sono tá bom? Você consegue dormir? Faz higiene do sono? Aqui, a sua ansiedade, estresse, exaustão, tá tudo conectado, né? Um vai levando ao outro. Às vezes a gente sente mais ansiedade, às vezes mais o estresse. Como é que você tá aí de 1 a 10? Como é que você dá a sua nota aí para esses itens? Os seus hormônios, você tem cuidado dos seus hormônios? Você já aprendeu a regular suas emoções? Você já aprendeu a lidar com aquilo que você sente aí dentro de você, não é? Então, você vai dar uma nota para isso aqui, para você agora, diante de tudo isso que a gente falou, já está chegando no final, você aprenda aí a olhar para você e saber que ponto aí dessa jornada que tá, que você precisa cuidar mais agora. E aqui eu trouxe só essa pirâmide para a gente entender que quando a gente precisa fazer mudança na nossa vida, a gente precisa olhar para essa pirâmide, né? Você vê que uma mudança de identidade aqui, que é o que a gente busca agora na maturidade, que é esse processo de individuação, ele começa lá embaixo, com as pessoas com quem você aprende, com quem você busca, não é? Ambiente são pessoas também, não é? Os comportamentos que você consegue mudar, como você muda esses comportamentos, habilidades que você precisa aprender a adquirir ou desenvolver, não é? E aí chega nas crenças, o que você precisa mudar e que caminhos neurais que você precisa mudar, que você aprendeu a funcionar com algumas ideias e crenças, para você se tornar a pessoa que você é, né? Que você realmente é e que está sempre envolvida de outras coisas aí no meio, que você não consegue ser quem você é de verdade, não é? E isso não tem a ver, como eu falei, só com a gente. A gente vai deixar um legado disso tudo aí, não é? A gente vai deixar uma história para as nossas filhas e para as gerações seguintes. Então, eu gosto muito dessa pirâmide aí para mostrar isso, a importância que a gente precisa, não é? Cuidar da gente, para liberar todas essas camadas aí que a gente aprendeu desde lá da infância, mas que hoje a gente pode liberar tudo e ser mais feliz, não é? E aí eu queria contar para vocês o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês o que eu preparei para quem, diante de tudo isso que eu mostrei aqui, eu sei que ficou meio longo, depois a, a gravação eu vou dividir em partes menores, não é? Mas, se diante de tudo isso que eu mostrei para vocês, vocês se identificaram, vocês estão aí vivendo nesse modo estresse, nesse modo cansaço, exaustão, e você quer interromper isso, sair desse piloto automático, não é? Se você está vendo todos esses sintomas da menopausa e quer aprender a ter um estilo de vida diferente, quer aprender novos hábitos, quer, né, mudar a forma como você tem cuidado de você, gerenciando o estresse, gerenciando a sua energia, não é? Se você quer realmente aprender mais dessas técnicas que eu trouxe aqui hoje para vocês, eu queria oferecer para quem sentir, não é, que quer dar um próximo passo, que possa, junto comigo aqui, entrar nesse programa que eu preparei para vocês, que chama Equilíbrio e Vitalidade na Maturidade. Não é? É um programa que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como é que funciona, que ele está estruturado aqui em 10 sessões e que você vai receber, não é? 10 encontros comigo com técnicas, né? Como essas que eu trouxe aqui no encontro de hoje, e que eu vou ensinar muito mais para vocês aí sobre tudo isso que eu tenho trazido tanto no Instagram quanto eu trouxe nessa aula de hoje, e que vai transformar aí a forma como você lida com o seu autocuidado, com o seu estilo de vida, com todas as questões mente, corpo, emocional, não é? E que você vai poder, né, ser conduzida neste processo
né? Através de todo esse conhecimento que eu tenho e de toda a vivência que eu já passei por tudo isso. Então, eu estou te convidando, não é, a entrar nesse programa comigo. E nesse programa, além, não é, dos encontros, você vai ter como bônus, não é? Um teste de personalidade para você entender aí como é que é a sua personalidade, chamado Big Five. É um teste super reconhecido, cientificamente validado, não é? Que fala sobre os traços da sua personalidade. Não vou estender muito nisso aqui hoje. Em janeiro, eu vou fazer um workshop no dia 25 de janeiro, que é sobre toda essa parte do resgate do feminino. Então, isso vai ser só direcionado para essa jornada da heroína e esse resgate do feminino. Então, se você entrar no programa, você ganha esse workshop, ganha também uma sessão de constelação familiar comigo e uma aula sobre, para você entender melhor o que que é esse feminino ferido e essa heroína, que é preparação para o workshop de janeiro, tá? É uma gravação que vai ser disponibilizada na plataforma, então você ganha tudo isso de bônus. Só para você entender um pouquinho sobre o teste Big Five, ele avalia esses traços aqui da personalidade da pessoa: neuroticismo, que tem a ver com ansiedade, depressão, vulnerabilidade, impulsividade. Ele avalia extroversão, conscienciosidade, não é, que tem a ver com todos esses traços, amabilidade, esses traços, abertura, não é, o que você tem aí dentro de você, que você aprendeu a ser desta forma, não é, que tem a ver com esses traços aqui. São 5 grandes traços que são divididos em vários outros. Então, tem um teste que a gente faz para a gente entender. E esse teste, ele fala muito sobre como você funciona e o que você precisa mudar em você, não é? E como você lida às vezes, com algumas questões na sua vida. E aí, tem muita gente que faz esse teste e fala assim: nossa, que alívio, não tem nada de errado comigo, é um traço da minha personalidade, eu não preciso me preocupar tanto com isso, não é? E isso vai ajudar a gente a montar o seu programa junto comigo, porque vai ser muito individualizado a partir deste teste de gerenciamento de estresse e ansiedade, tá? Então, o teste, ele tem toda, não é, uma estrutura para a gente olhar para esses traços e ajudar a gente a montar o programa de acordo com o resultado do teste. O que que a gente precisa cuidar mais aí em você? Esse workshop, não é, ele vai falar sobre todas essas questões de você voltar essa jornada de reconexão com o feminino e com o masculino, que tem a ver com pai e tem a ver com mãe, não é, porque a gente se desconecta, como eu falei lá quando criança, com a questão da mãe, não é? E você vai poder recobrar junto com todo esse programa e com o workshop esse equilíbrio e vitalidade na sua maturidade, não é? Então, ele vai ser uma manhã inteira e vai ser num sábado pela manhã. Então, assim, é para todo mundo que quer dar esse passo a mais e entende toda essa estrutura que eu trouxe nessa super aula de hoje, tá? Então, como eu falei, você vai ganhar esses bônus aqui, entrando no programa. E o que que você vai ganhar com o programa em si? Essas 10 sessões. Você vai ganhar uma redução do seu estresse, porque você vai aprender técnicas para gerenciar e ressignificar muitas vezes situações que te causam estresse. Você vai prevenir doenças, você vai ter mais clareza. Lembra que eu falei que hoje eu tenho muito mais clareza dos passos que eu quero dar, do que eu quero fazer na minha vida, e de como as coisas fluem, não é? Mais livremente na minha vida. Eu quero que você tenha essa experiência aqui, não é? De energia, de vitalidade, de uma relação mais saudável com você mesma e de um novo olhar para a sua vida, né? Para essa jornada com propósito. E aí, assim, o valor hoje da minha sessão de psicoterapia, não é? E que vai, né, que eu coloco como um valor de uma sessão, custa R$ 280. E você vai pagar
nesse programa, não é? Você não vai pagar R$ 280 as 10 sessões, que daria R$ 2.800, mas esse seria o valor normal, tá? O workshop, ele custa 297. Esse teste de personalidade do Big Five, se você for fazer por aí, ele custa R$ 520. Uma sessão de constelação, eu cobro hoje R$ 680. E essa aula do resgate do feminino custa R$ 97. Então, você investiria um valor de R$ 4.394, mas você não vai pagar isso, não. Ó, os bônus são todos de graça, você não vai pagar nada por eles. E o programa de 10 sessões, você vai pagar 1.497 à vista ou 10 de 149,70. Então, é um valor bem abaixo, não é, do que eu costumo cobrar, e tem muita coisa que você vai poder aproveitar. E aí você fala assim, ah, eu não quero o programa, eu quero só fazer o workshop, que eu estou super bem com o meu estilo de vida, com os meus hábitos, eu não tenho tanto sintoma assim, mas eu me interessei pela questão do resgate do feminino, não é? Dessa reconexão, dessa jornada da heroína. Então, eu também vou vender o workshop separadamente, tá? Que vai ser ao vivo nesse dia 25 de janeiro, um sábado de manhã, que você vai ter a gravação, vai ter PDF com exercício, uma apostila, e aí eu vou cobrar o valor do workshop, que é R$ 297, ou em duas vezes, ou parcelado no cartão, né? Em duas vezes sem juros, ou parcelado no cartão. E é isso, minhas queridas, eu trouxe para vocês hoje um conteúdo assim que eu acho fundamental para a mulher que está vivendo, não é? Climatério, menopausa, maturidade, e que não é vai levar você para 2025 com uma energia renovada, com autoconhecimento, com vitalidade, com gerenciamento de estresse e com todo um olhar para o cuidado que você vai ter com você daqui para frente, para você envelhecer bem, com saúde, com hábitos saudáveis, com equilíbrio emocional, que é tudo, não é, que a gente precisa para envelhecer com saúde e vitalidade, não é? E o que eu vou fazer agora? Tem um formulário que eu vou colocar no grupo e para quem tiver interesse aqui, para que possa preencher, me informar qual que é a opção, não é? Se você quer o programa com workshop ou se você quer só o workshop. E aí vocês me falam que eu vou enviar o link para vocês fazerem a compra e garantir, não é, essa vaga. Esse programa começa em janeiro, tá? E que agora em dezembro eu vou viajar, né, estarei viajando, então eu já estou fazendo essa pré-venda aqui agora, porque esse preço também é só para quem comprar esse ano, que o ano que vem já muda o valor. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E deixa eu fechar aqui. Estou finalizando. Deixa eu